Lorondek Maluxira Fileika Sohau Manuel Alves e a Telejornal Meio-Dia Bedição hoje. Itaú informação. Presidente do partido CNRT, Cairala Senana Guzmão, quarta-feira semana nem, realiza encontro urgente e a sede bairro dos Grilos dele. Encontro na raça participa máximos estrutura partido CNRT. Quarta-feira, lorai que a sede bairro dos Grilos dele, presidente do partido CNRT, Cairala Senana Guzmão, realiza encontro urgente. Nebe Hahuia Tukutolo lorai, no remata e Tukualu Kalang, Horas Timor-Leste. Encontro urgente na RASIC realiza foi moço carta e da nebe espalha e a público relaciona a oposição partido Kuntu nebe decide sai husi coligação fom nebe assina acordo e a lorong ruanulo resing rua fulan fevereiro tinang idane carta nebe descreve posição partido Kuntu retira husi coligação fom nebe hatoba presidente partido CNRT Cairala Senana Guzmão o número referência Mamuk Toluhito para partido Kuntu para quarta 2020 assinado husi presidente partido Kuntu Armanda Berta dos Santos no secretário-geral José Agostinho da Silva. Foi remata encontro e a Tukualu Kalang tanto o presidente do partido CNRT, Cairala Senana Guzmão, no membro Conselho Política Nacional Sira, Hanesang Arão Noi Amaral, Duarte Nunes, Aderito Hugo da Costa, no Seluctang, Seidau que foi declaração para mídia, relaciona o encontro urgência dane, inclui Seidau que foi posição CNRT Niang, Bacarta Partido Kuntu Niang, nebe espalha ona e a público. Tuin informação nebe hatusi líder partido CNRT, nebe rola parte e encontro ne Katak e a quinta-feira, mais ou menos tukuhat lorokraik e a sede partido, li husi conferência de imprensa, líder máximo partido CNRT, se anuncia ne resultado ba público. Zúlio Nascimento, Zúlio de Jesus ba RTTL. Grupo Empresário Nacional Halau Ação Social ba Residente Umakanha Atu Sida e área Clark foi suku becoradili. Doação nesse direito husi autoridade suku no aldeia foi entregue para a comunidade vulnerável Sira. Empresário Timoruan Sira ho iniciativa rasi hori aranzu necessidade básico ba a comunidade nebe precisa tebes hahan e a período estado de emergência. Ho preocupação comunidade nian, Grupo Empresário Nacional composto de Vita Fiol, Gota, Romante, Salimago, Halo Ação Social ba comunidade e a suku becora terça-feira orseik. Representa Grupo Empresarial, diretor Gardamor Eduardo Gatot sublinha, no dar humano precisa tudo solidariedade ba sociedade, nebe mak precisa tebes atuhetan azudos, também doação considerado hanesan ação humanitário. Ini kami tenta saída mas kami bele tulung ba maluk balung nebe precisa los. Então pronto eu kami tu hamut ke semana balung liwak. Mas depois kami foto decisão de cada ponto hauneng ita bele tulung mai be hauneng ita sebele gara kita foto sasang nebe irai larang ini asa produk lokal. Tamane mak kita bosir hari ini kami ne force kami foto si asal danian. Itu bosir hari mau sana bayi kotung nemani Mano Morris mai usi grupo Maikong, grupo aqui que está em Lobo Guira nebe Timor Warasik. E nemos depois da hari kami noi ia be Gota. Quer dizer, ami grupo wang ne, ami colegas naine, ami naine hamutuk, ami tahu hamutuk osong ituang. E depois ami sosa sasang, mas sosa ida nebe ami laia. Ida nebe ami ne maluk sene ia ne, ami fofali osong ituang ma pronto depois ami sasane maine e hoje ami bele realizou. A autoridade local suku Becor Antônio da Silva agradece ao empresário Timoruan nebe halau ajudos para a comunidade vulnerável Sira. Mas benafat em russo para o governo a criar condição nebe diak, no nebela dignifica povo ne amores e a período emergência ne. Hau ana sempre suku hau contente para tebes. Kami tare ho estado de emergência ne, ter povo para kibit laik para conter bot. E o tare sira darum emas uluk sebelum sira emergência bos sira han dalam lorong indah. Sata agora emergência sira belhan lorong dalil. Sira ne hau contente tebes tapi sira ne berita mai tuhan suku well for apoio force atida mana atida bedos atida por favor bobo kibit laik nebe maka atida suku bekorne. Grupo Empresário Nacional é consciente que durante a ação social sempre hamoso prono contra e a sociedade nelet. Liu e a mídia social Facebook, mas bela hamate vontade e não continua tudo sentido solidariedade ba comunidade vulnerável Sira.
mas que a quantidade de barak mais o valor humano mais importante. Miguel Faluchai, ba RTTL. A autoridade município de Ilha socialização da comunidade Sira e a terminal Tacitolo, Lagoa Ida Totolo, onde prevene contágio do Covid-19. Serviço de Saúde sensibiliza a informação da comunidade com a moras dengue, nebemate ona emana nem. Quarta-feira, a autoridade município de Ilha, junto com o Ministério da Saúde e o parceiro Sira, sensibiliza a informação da comunidade e a terminal Tacitolo de Ilha, do Lagoa Tacitolo com a prevenção Covid-19 no dengue. Presidente da autoridade município de Ilha, Gaspar Soares Sateten, programa atuafano na fata em comunidade Sira, onde faz liman bebê, usa máscara, não cumpre distância social. E a área está se tolo nene, ita aviso reba da rua, e a semana hira gleba, ita mai no nene, ita foi avisona, e hoje ita mai filfali, para continuar fazendo a comunidade Sira, atau halo tuir, buat outro bem maka, ita foi sair na, hanesan tem que fazer liman sabão, tem que usar máscara, nós tem que manter distanciamento físico buat cerne. Serviço de Saúde Município de Ilha, onde equipa sensibiliza a informação da comunidade com a moras dengue, nebe amate ona emana ingualu. Caso dengue, liliu ba município de Ilha, ita iha 625 pessoas ba iha morbilidade, no mortalidade ita iha 6 pessoas, nebe ma afeta liu ba labare sira menos susi tinan 5. Com o caso dengue, Serviço de Saúde Município de Ilha relata que Suco Comoro, posto administrativo do Aleixo, resiste a caso com o caso dengue. Também a comunidade Sira tem que haver limpeza onde prevene propagação coronavírus no combate dengue. Amaro Ornai, Olandino Pacheco, RTTL. Maluxira Polícia Nacional Timor-Leste, município de Lilihusi, Unidade Especial Polícia UEP, Serviço Ofensivo Unidade de Desenvolvimento Futuro Fundef, faz facilidade de sanitação da comunidade Suco, bairro Pité dele, PNTL apoio segurança da atividade solto na Berralau e a capital dele, nos municípios. Quarta-feira, a Polícia Nacional Timor-Leste, município de Ilha, Unidade Especial Polícia. Serviço Ofensivo Unidade de Desenvolvimento Futuro. Faz equipamento sanitação da comunidade Sira e Açuco, bairro Pité, município de Ilha. Comandante Unidade Especial Polícia, Superintendente-Chefe Orlando Gomes Sateten, PNTL foi apoio segurança para atividade no nosso apoio segurança para território Timor-Leste. Quarta-feira, Serviço NZO Fundef faz equipamento sanitação para comunidade para prevenir Covid-19. Hoje a atividade suan ide aliate suku baru putih e ami serviço muito com NGO Fundep, Comando Municipal Dili, Comando Web, serviço muito com CPLDA, atune bele apoio balde, sabão, ho sampo, ho gayung serne, apoio bayi uma kain serne para tu bele tahu uma oin. Quando família rumah mai visita tem se faz ter liman, depois mak tamu malaran, label mai tamu malaran. Faz ter liman, depois mak tamu malaran. Quando la faz liman, label tamu malaran. Atune bel perbene covid virus corona covid-19 ne label dait baiha uhe malaran. Tamane mak ohin ami realiza atividade sirane para tu bele apoio ba itania comunidade sira iha barvite. Chefe Aldeia Tiate Júnior de Jesus Barros agradece serviço a mútuo Unidade Especial Polícia no Fundef, apoio e equipamento sanitação para a comunidade Sira. Eu agradeço também a Fundação Fundef que ajuda com o material higiene, que ajudamos apoiamos o sitio comandante Siro Polícia. Agradeço mais que ser serviço barak, mas Sira se tempo atumai ajuda a Fundação Fundep ou AMI para distribuir sasaran higiene para a comunidade Sira. A autoridade local de Mos, Russo Comunidade Sira, atu usa equipamento sanitação no fase limang, hodi hadok ang husi vírus corona ou COVID-19. Tamba vírus ne fácil hadait no hakotu e mania vida. João Aníbal, Jerônimo Maunu, RTTL. Estado de emergência tamona ba período da rua.
questão dane foi impacto mos ba ema deficiente sira Francisco ema deficiência ain hela mesa de aldeia Kakeularan suku Bekora município dele. Liu ona fulang ida, Francisco Suarez ema ho deficiência ain. Hela mesak iha aldea Kakeularan suku Bekora município dili. Iha uma simples ida. Nia tuir katak fulang ida resin ona nia subrina sira husik ona sidadi dili tambah virus corona to ona iha sidadi idane. Oras neda dauk Francisco hela mesak iha uma idane. Aihan nebirnia iha tatolideit hosi maluk sira mai hosi foho. Tuir Francisco katak situasaun estado emergensia ne susar atau buka moris iha sidadi dili. Maske moris hanesan ema ho deficiência ain, mai be Francisco hala okanar hanesan mos trabalhador projeto balung iha cidade dili. Ia estado emergência ba período da ruakne, fomos impacto bania nudar trabalhadores timuruang ida iha cidade dili. Sekarang estado halo buat ne naruk ba bebek, ami bobo kik sirane sene, oris difícil de teves parne. Punta amne moris maka halo tos me kandu rebe lai aihan lai tane am oisa marame buka moris dene sekari staro halo dene omendetan loron rono ros malu batan anto ami difícil tebes amne moris hanesan deficiência ain mai be Francisco la husu ba estado no emaseluk mai be Francisco fuano indet katak governo beletetu no taumatan ba trabalhadores nebelakon ona serviço iha estado emergência ne. Estevane Salsina, Miguel da Costa, hato reportagen. Maluk sira ita continua informação sira seluk. Tribunal Distrital Baucau aplica a medida coação à apresentação periódica barguido na ingrua ho inicial JV no AN. Arguido na ingrua cada fulan apresenta ang dala rua ba polícia esquadra laga. Arguido ho inicial JV no AN desconfia envolve ia caso Sunuma na ofensa à integridade simples e aldeia Samagia, suku Tecnomata posto administrativo laga município Baucau semana kotok. Foi em julgamento o primeiro interrogatório na realiza e a Tribunal Distrital Baucau quarta-feira né. Defensor público José Maria Guterres Hateten e a julgamento o primeiro interrogatório arguido Sira nega factos hotu nebe Ministério Público atribui Basira. Mas bem a julgamento icos arguido na rua declara ba tribunal pronto a coopera no promete ba futuro se ele envolve tan crime ruma no garante a tranquilidade público. Arguido na rua acusado o artigo atus rua nem lulo resinghat no artigo atus ida hat nulo resilima com abadano agravado no ofensa à integridade simples ou ameaça castigo tina rua no tina nem cadeia. Ba arguido na rua ne medidas coação apresentação periódica cada fulan apresentação da rua ia estação polícia ia laga. Se na rua desconfia ba envolvimento ba caso nevema incêndio sunu uma namos ba komalo suspeito sira nega ba factos nevema alega ka promoção do Ministério Público kata sira ia tempo neba sira halo lá ia envolvimento ba caso sira tribunal fo medidas coação apresentação periódica tamba tribunal husu ba arguido na rua suspeito na rua ne kata sira pronto a coopera ao tribunal sira se lá ia continuação ba crime ruma se ia tranquilidade pública ka lá ia perturbação ba ordem pública também ma tribunal fiare ne o artigo 264 caso incêndio nia o ofensa simples 145 ameaça castigo mínimo 2 anos até 6 anos. Julgamento na presídio o juiz Tribunal Distrital Baucau José Gonçalves, presidente do Ministério Público Ambrosio Rangel, arguido sira reta defesa o defensor público José Maria Guterres, o município Baucau Mário Pedro Baerta Tele. A autoridade Raiowa entrega segunda-feira semana apoio social para uma organização não governamental Pradet no Fórum Peduli Wanita Oikusi. Representante ONG Fórum Peduli Wanita Oikusi Paulina Tuniscolo relata e a início tinane haruka fila cliente na intolu ba uma tamba uma mahon la iha apoio aihan.
além de trabalhadores fulantolona lasimo incentivo. Fulantolo, janeiro meto março, ami staff na inhat, ami lehetang salário. Tampane maki tanggal 28 Março, estado emergência. Então, ami staff dane, então ami foto di sejam kata kita tenser hasai kliente serang hau hamuto kami staff na intolo, kolega na intolo. Ami hasai kliente na inrua inclui minoridade ida. Então, ami hasai tidan ba tambah memang rajang kata kahang laihan. Diretor ONG Pradet Sanhia Paixão Bano agradece ao governo e apoio, também durante nesira la ihan suficiente, ba vítima violência doméstica, no violência baseada ba gênero. Parte autoridade hakarak mai apoio, ane sempakote hahan ba vítimas yang memang amere são vulneráveis teves, incluímos vítimas yang memang precisa apoio hahan. Honone Pradetmos sugera atau continua hetang apoio máximo de parte autoridade, liu parte Pradet Katek Mate, Umamah. Hatamba problema nebe Umamah Rua Soro, chefe gabinete presidente autoridade Agostinho Caet promete atau atenção ba problema hirakne. Atubele continua fornecer apoio vai tanya malusira lebih ke hanesan ogin kata malusira saya vítima vai haver domestic ini tefet malusira nomos lavar sira ho minoridade devemos saya hanesan vítima vai haver violência forma ui baui ita aturar espera kata ke baui ita se colaborar muito tambah kami sini pedido kusi diretora rasik kusi Pradet atubele halo recrutamento temporário também está pode tirar essa hoje daí uma marrom sirene condição leve que difícil de deves sira lá e apoio também mas sira conselho site tem batima valor também menos ayam. Apoio nebe autoridade oferece composto se for saca sanulo supermi mas midar café bimoli no vintunha rua Husio Ikusi Paulino Marques Bayer Tetele. Equipa Unidade Infraestrutura Centro Integrado Gestão Crise Nacional quarta-feira semana nem, ao Sor Mútuo Comissão Técnico da Covid-19 Município Manufahi, Sor Mútuo Nehode ao levantamento dados bafat em isolamento no quarentena e o município refere. Equipa Unidade Infraestrutura Centro Integrado Gestão Crise Nacional quarta-feira né, halastro mútuo Comissão Técnico Covid-19 Município Manufahi, onde halo levantamento dados bafatin isolamento no quarentena e o município né. Foi em remate encontro Tenente Coronel Guido de Oliveira, hanesan sefi Equipa Unidade Infraestrutura Centro Integrado Gestão Crise, de husi conferência imprensa e salão Covid-19 Manufahi hateten levantamento dados né, onde hatene lolos fatin isolamento no fatin quarentena e o município, onde relata ba centro gestão crise nacional, atu prepara facilidade ba fatin quarentena no fatin isolamento ba Covid-19 e a Manufahi. Equipa usi centro integrado gestão crise Covid-19 mai o município Manufahi, o objetivo principal maka atu hal levantamento espaço ba quarentena no isolamento. E a mikia kata levantamento ini saída ba equipa onde apresenta bahia Centro Integrado Gestão Crise Nacional. E ta sente kata situação ini situação que bolo ita hamutu o isa ita atu prevene situação ini ba itene nação anesa Timor-Leste. Presidente da Comissão Técnica Covid-19 Arantes Isaac Sarmento nos apresenta fatin nebe equipa prepara e ex-escola SMPK El Claransame hanesan fatin alternativa ba quarentena niang no fatin isolamento e pausar same. Depois de hoje encontro e parte do município Iona fatin todo nebe para Bahia halo preparação Bahia quando a Covid-19 nebe maka guarda lau lalu maka ia jadinya município dan maka itu ia orang fatin ba karantina nebe usi dai tiba técnico se acompanha nosso município Bahre e já não se ia fatin ba ia isolamento ninya nebe ligação com
informação se também e a toca daga em hare fati se também mas age edifício está linha ora ligação para a cemitério linha equipa os município nível lideiro se diretoria de planejamento e composto hoje diretor de propriedade vamos a admissão posto sama em nosso jogo né identifica a hora fati liga deve a tocar ela para cemitério linha. Foi em dramata conferência de imprensa, equipes de gestão crise nacional hamuto com a equipa comissão técnica Covid-19 Manufahi diretamente batreino onde observa fato destinado Hirakne onde halo levantamento. Husi Manufahi Reni Silva hatou reportagem. Equipa Nacional de Gestão de Crise sormalu equipa Task Force Covid-19 município Ainaru onde refata isolamento na quarentena. Além de nós preocupação equipa Task Force município Ainaru Niang. Equipa Nacional de Gestão de Crise ni equipa halau visita município Ainaru. Hodi hare preparação fatin karantina, fatin isolamento no fatin cemitério e município Ainaru. Hodi halau atendimento ba mora surto Covid-19 e município Ainaru. E visita dene tuir chefe equipa Nacional Gestão de Crise Januário Maia Guterres hateteng fatin karantina no fatin isolamento e município Ainaru e ona eladet instalação bemos eletricidade inclui facilidade toba fatin. E no isolamento ba município Ainaru dia teves tambah sira ya espaço de uma capaz e tahin halo melhoramento para nova instalação A e instalação B depois para estamos para isolamento nem agora dá kursi equipa Covid taksor município agora halo preparação para isolamento neba ada sira ya dicuda kono bakama nebe haonen equipa nasional taksor nasional sehari. Além de fatingan mos presidente equipa Task Force Covid-19 município Ainaru Albertino de Arrozo mos relata município Ainaru fatin karantina no fatin isolamento e ona heladet fatin cemitério hakoi emanebe karik mate ho moras Covid-19 maibe tempo badak se halau encontro ida ho di decidi fatin cemitério ida e município Ainaru ba Covid-19 nebe ohin fatin tolone ohin ami hatet sai hotona fatin quarantena sira hariona harihomatan ona makaidane fatin ba isolamento sira hariona no heladet fatin ba iha identificação fatin ba iha cemitério maibe ami dara tempo ituan lado da rumah abam baru anu sana si fofal resultado ba equipa nacional kata cemitério nebe preparado ba Ainarunyan makidane. Presidente equipa Task Force Covid-19 município Ainaru nemos hatutang perpasang nebe equipa Task Force Covid-19 município Ainaru asoru mak equipa laiha orçamento hodi prepara facilidade sira nebe equipa na fating esforço hodi serviço ba prevenção mora sadaet surtu Covid-19 husi município Ainaru Bastin Ronya ni reportagem ba RTTL. Equipa SAMES Nacional colocou na Imorug desinfecta ba armazém SAMES regional município Ainaru. Aimorug butiri huntolo nulu racing se distribui ba município Ainaru Covalima no município Manufahi. Equipa Nasional SAMES lorong ohing hatung ona Aimorug desinfecta hamutu rihuntolo nenulu nebe oras daung iha armazém regional SAMES município Ainaru. Duir chef equipa SAMES Nasional Saturnina Simenes hateteng Aimorug nebe sira lormai laos Aimorug kura moras mebe Aimorug desinfecta nebe se ofrece ba equipa surtu Covid-19 iha município tolu anesang Covalima Manufahi Ainaru hodi halao desinfecta ba fatin sira nebe sira disidi ona atu halao desinfecta. Jadi ohing produk tu nebe mami lormai hinene produk desinfektan nebe makatu halo desinfekta baiha karantina sira nomos baiha fatim público sira nebe hanesa kareki hospital iha mercado hodi halo iha estrada laran sene desinfekta nebe para bele hamate iha bakteri iha virus rumah nebe mak liusi kabe enta fui estrada laran bele hamate liusi desinfekta nebe ami hilori mainene laos dia imuru sira nebe matu distribui atu baiha município serne hodi pura moras ni amabe ami lori mene makida baiha desinfektan ni ohin total mai hene 3060 botol mame lori mene. Além de fatinganesang responsável regional armazém SAMES Ainaru José Martins Hatutang Aimorug desinfecta hirakne se distribui ba serviço saúde município Covalima Manufahi inclui serviço saúde município Ainaru. Katakan SAMES regional Ainaru nia responsabiliza na distribuição material Aimorug Cerne baia município Ainaru
serviço de saúde do município Ainaro, serviço de saúde do município Manufahi, serviço de saúde do município Covalima, incluímos Hospital Referral Rua, nesse Hospital Referral Suai, não Hospital Referral Mobisi. Kita se distribui by Fatin Serni. Chef Regional Sames Nemos relata Aimoruk nebe distribusi Sames nasional mai armazém Sames Regional Ainaro laos Aimoruk Kuramoras mebe Aimoruk desinfecta hamutuk rihun tolu nen nulu. Husi município Ainaro Bastin Ronya ni reportagem ba RTTL. Equipa Task Force surtu Covid-19 município Bobonaro halau sormutu ida hodi kulia kona ba extensão ba implementação estado de emergência ba fase segundo sormutu nemos kulia kona ba medida prevenção ba movimentação ilegal sira e a linha fronteiriça município Covalima posto administrativo Bobonaro. Presidente da equipa Task Force surtu Covid-19 município Bobonaro, Zeferino Soares dos Santos Hateteng. Avaliação ne atuare no controle cidadão nebe tamasa ilegal, no halo transação ilegal e a zona fronteira. Mas agora na minha avalia a situação nebe agora lá, liliu ita seiha ema nebe halo atividades ilegais, nebe foi no rua liva ita na polícia carreira loloto e agora submetendo ba quarentena. Situação generalmente atualiza para malo. Líder de Divisão Territorial Município Bobonaro ne confirma estado de emergência da rua. Parceiro de Desenvolvimento Internacional Sira Mose apoio instala BEMOS, ba Centro Saúde Sira e a Bobonaro. Facilidades de prevenção da Covid, né? Nessa aí a Mercy Corps e a os partidos independentes e depois participa no World Vision. Deve ser contribuir uma casa de teves para apoio no Bugira, nesse tanque vemos nia, nós Mercy Corps se hadia facilidade vemos nebe ba Centro Saúde Sira para ver a prevenção mais né. Nós Sira se apoia na fat e assunto socialização. Entretanto, parceria de desenvolvimento internacional nebe apoio aqui para Task Force surto Covid-19 município Bobonaro durante estado de emergência World Vision, UNDP, Mercy Corps, Tosba Morris Diaktomak participa no Civitel filial Bobonaro. Husi município Bobonaro, Humberto Santos, ba RTTL. Região Ecusi resiste zero afetado Covid-19 e é período da Holuk estado de emergência, mas que não é povo a Tony na fata incumpre regras sira nebe estado de emergência nem onde mantém distanciamento social no face Lima. Região Ecusi resiste zero afetado Covid-19 e a período da Holuk estado de emergência Tinan Rion Rua Ronolo. Diretor interino Serviço Saúde Regional Ecusi Luiz de Jesus Neno hatou informação né? Foi a equipa halo avaliação para atendimento Covid-19 e a Raioa. Durante a minha escola em Sirnebe Macato tamba quarentena a moto a terceira universidade e depois em Nebema cumpre dever durante 14 dias e fatica recolhimento a moto a terceira tolong regional e depois Sira Nebema se ia 18 pessoas e o total irene durante ne hasan analisa observação médico durante 14 dias indica suspeito 29 pessoas e 29 pessoas sirene a mi correno nacional no nosso pessoal saúde analisa serviço saúde rawannya e halo foto sampel depois halo analisa laboratório e to negativo. E a encontro a avaliação chefe de gabinete presidente da autoridade Agostinho Caet, o submembro equipa ramete na fata em coordenação no cooperação atu alcança resultado dia. Espaço de vem quando kita analisa mensagem vem forma ita kata kita horita la firmalo liu a situação difícil. Tamanema atu tetene Corona mainnya la os ko punya debatita perita hal itu politika. Ya, Corona mainnya ko punya debatita perita unido. Obriga ita ini tem unido makele prevene. Se ita la unido ita makele prevene. Mas ita malo palo sira hamoin pelo contrário. Membro equipa apoio técnica pronto continua a prevenção Covid-19 e a período da Ruacnia. O seu Ecusi Paulino Marques no Agostinho Tassae ba RTTL.
Diak maluk sira informação completa na telejornal Media edição hoje. Equipe de serviço a todo lor diak.